Olá, chega pra cá, você está chegando ao Sangue Azul Pod, o podcast da Camilo dos Santos. Mais uma vez estou super bem acompanhada do meu companheiro de bancada, Michael Guedes. Isso aí, Gesane, tudo bem? E animado para o nosso bate-papo de hoje. Com certeza, que hoje é um tema importante, Importantíssimo. Um tema sério. E tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Exatamente, eu falei com a nossa convidada agora há pouco, que você estava super empolgado por isso. Mesmo. Olha só, acabamos aí de viver o Setembro Amarelo, né? Todo mundo sabe que é uma campanha nacional, conscientização contra o suicídio. Obviamente que a gente não vai falar exatamente da consequência, mas sim da causa, o que leva a isso, né? E isso está muito ligado, obviamente, à questão de estresse e aí que te envolve, né? Saúde mental, Saúde né? mental. Felicidade no final das contas, né? Isso que no final das contas gera mais ou menos resultado e pode atrapalhar o processo. E na nossa atividade, que é uma atividade muito estressante por natureza, a gente lida contra o tempo, a gente lida com qualidade, no fio da navalha, lida com os imprevistos da estrada, cliente, os imprevistos todos. Então, nós lidamos com o problema. A empresa transportadora é melhor aquela que identifica o problema e resolve ele mais rápido. Agora, que ele vai acontecer, a gente já sabe. Certamente. Não é isso? Com certeza. E para a gente ter esse bate-papo aqui, né, entender um pouquinho melhor, saber o que a gente pode fazer para realmente garantir a nossa saúde mental, nós convidamos aqui a Caroline Fernanda Silva, psicóloga, terapeuta ocupacional, né? E para quem não sabe, a Fernanda também, a Caroline Fernanda também é esposa do João Vitor, nosso gerente de projetos, veio diretamente de Campinas. Primeiramente, muito obrigada por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, trazer toda a sua simpatia, o seu conhecimento. Seja bem-vinda. Ai, obrigada a vocês por terem feito esse convite. É algo que eu acho que é um tema muito importante e eu me sinto honrada de vocês terem chamado aí para estar trazendo esse conteúdo para todos os trabalhadores, para eles estarem pensando, não como você falou, né, nessa questão do ponto final do Setembro Amarelo, da questão do suicídio, mas sim numa prevenção. Então, exatamente, quero ajudar vocês nisso. Carol, eu faço terapia já há quase 10 anos, né? Então eu já vou tentar queimar uma etapa aqui, vamos entrar na intimidade, vou te chamar de Carol, tá bom? Isso. Vou te chamar de Caroline, não. Nesse nosso programa, Carol, até para render os nossos assuntos, a gente também não fica restrito ao tema. A gente também tenta entender quem está por trás daquele tema, quem é aquela pessoa, sabe? Então, eu queria um pouquinho que você falasse de você, como é que você chegou nessa posição hoje de terapeuta, psicóloga? Já foi uma vontade que você teve desde sempre? Você foi construindo isso aos poucos aí na sua trajetória? Como é que foi? Então, eu sou formada em técnica de segurança do trabalho. Olha. E aí, ali eu estudando, na época, acho que foi no último ano ali do ensino médio com técnico, eu ouvi uma palestra de uma psicóloga do trabalho e ela trazia os dados, né? Eu sempre gostei muito de pesquisas e ela trazia dados comprovando o quanto muitas vezes o acidente de trabalho, o afastamento por conta de burnout, acontecia por conta emocional do trabalhador. E eu com aquela questão de que, eu quero ser técnica de segurança do trabalho para fazer a ponte de trabalho, o trabalhador e a empresa, trazer uma melhor qualidade de vida. Falei, pô, é aí, quero ir nessa área. Não queria ir ser engenheira, porque não sou boa em dados. Isso eu deixo pro João. Números, dados, eu deixo com ele. Eu não sou boa nisso. E ele é bom nisso, hein? Ele é bom nisso. E aí eu falei, não, eu quero ir para a área mesmo dessa área mais emocional do trabalhador. E aí foi onde eu fui estudar. Só que aí na faculdade, eu até fiz estágio em RH, gostei bastante dessa área também, mas quando eu fiz estágio na clínica, quando eu atendi o primeiro paciente, saí chorando, falando, meu Deus, é isso que eu nasci para fazer. Mosca picou. Ai, que legal. Foi, total. E aí, desde que eu me formei, eu atendo. Então, já fazem mais de 5 anos que eu atendo os pacientes, eu faço atendimento online. Entendi. Então, você acabou otimizando uma tarefa que você já tinha, você foi identificando uma necessidade maior de conhecimento e aí chegou na psicologia. Isso. Não foi de caso pensado. Eu quero ser psicóloga clínica, Carol, não. Eu queria fazer uma confidência para você, que já que nós estamos num divã, eu era preconceituoso total com
com psicologia, com terapia. Eu achava que era coisa de gente doida. Inclusive, ela achava que você era psicólogo, tá? É mesmo. Tô confidenciando aqui. Eu achava que era coisa de gente doida, de gente fraca. Olha só, hoje em dia eu sou completamente apaixonado pela psicologia. Não consigo imaginar a minha vida, meu estresse, a minha rotina sem o acompanhamento que hoje eu tenho. Eu acho que a psicologia tinha que ter no SUS. Sim. Né? Eu acho que todo cidadão teria esse direito, porque é tão importante que eu acho, e é isso que a gente queria explorar com você aqui hoje, né? Para o nosso colaborador que está nos assistindo agora. E a gente você conhece pelo seu relacionamento com o João, que o setor de transporte ele tem é muito variado, né? Você tem um público muito simples, seja de formação, de regiões diferentes. Isso tudo acaba influenciando muito também na parte psicológica da turma, né? Então, isso que a gente queria explorar com você aqui hoje. Tem diferença em relação à saúde mental, os cuidados relacionados a profissões? No caso, por exemplo, do transporte, que tem esse estresse, essa correria maior, a tendência é a saúde mental ser mais afetada? Então, antes só um ponto que você falou ali, né, que você achava que era de pessoas fracas, acho que é algo muito comum, mas hoje acho que tem muita gente já olhando e pensando ao contrário, né, é de pessoas fortes, Exato, né, que é exato. pessoas fortes que conseguem realmente se colocar nesse lugar e se permitir, né, desconstruir, reconstruir novamente, olhar. Mas nesse ponto que você está falando, sim, Michael, realmente tem essa questão, todo o trabalho, já até introduzindo essa questão do estresse, todo o trabalho, ele traz sim estresse. O estresse, ele é inerente ao trabalho. O padre é estressado. Todo mundo, né? A psicóloga também se Também se estressa. estressa. Todo mundo se estressa. É algo que é natural da vida. É um sentimento, assim como raiva, medo, ansiedade. A gente vai sentir, sim. E de alguma forma ele é até bom, porque ele nos ajuda a tomar. Imagina se liga lá pro pessoal, né, e fala: olha, não estamos conseguindo fazer a entrega lá, pegar a entrega no parceiro, fazer a entrega no parceiro. O armazém tá lotado, não tá conseguindo entregar, né? Não tá conseguindo, o caminhão tá conseguindo carregar, descarregar. O que vai acontecer? O que vai ajudar ali a tomar uma decisão? Muitas vezes esse pico de estresse, porque o estresse libera adrenalina, libera cortisol, que nos ajuda a tomar decisões mais rápidas, né? Então, para momentos desafiadores, para momentos mais desgastantes ali pra gente, ele é importante pra gente conseguir tomar uma O atitude. estresse, então, é necessário para determinados momentos, situações. Sim, mas Quando é nisso. que é o limite ali pra, acender o sinal de alerta? Essa é a questão, a pessoa ela vai sentir o estresse pontualmente. Então, aconteceu isso, começaram a ligar ali pro funcionário e falar: olha, não tá conseguindo entregar o parceiro, ou o caminhão, aconteceu isso, aqui você tá vendo, já tô trazendo exemplo já real, né? Que eu sei já que acontece. De transporte. Quando estiver acontecendo isso e a pessoa sentir, vai ajudar ela a conseguir pensar rápido. Eu vou pedir pro outro caminhão ir, ele já passa ali, ou vou ligar pro outro parceiro, que não sei, já vai resolvendo ali. Quando que é o problema, então? Quando ele se mantém. Resolveu a questão, a pessoa relaxa e consegue seguir o restante da vida. O problema é que a maioria das pessoas fazem o quê? Fica remoendo, fica pensando, fica lidando com aquilo o tempo inteiro. E acaba virando um estresse crônico, né? Que aí é o estresse que ele é feito diário, muito frequente, muito intenso. E aí vai como se fosse aqui o copo. Se eu encho ele demais, o que acontece? Transborda. Né? Então a gente precisa, não é eliminar o estresse. Existe isso. A gente vai aprender a gerenciar o estresse. O estresse é uma emoção, a gente vai sentir. Agora, existe alguma dica pra isso? Como gerenciar o estresse? Muitas. Que aí nós estamos falando de inteligência emocional, né? Sim. Muita gente fala que entende inteligência emocional como você calar a sua emoção, né? Conter ela. E não é o caso, né? Sim. É você saber organizar ela para o que te beneficia. Mais ou menos isso? Sim, é você conseguir lidar com as emoções. Eu falo muito isso em terapia. Eu falo para meus pacientes, vocês não vão eliminar as emoções. As coisas vão continuar acontecendo e vocês vão sentir por isso. Assim como eu também sinto. A diferença das pessoas falam pra mim: mas Carol, como que você é tão tranquila, tão leve, o mundo caindo e você consegue resolver? Vou ensinar vocês algumas coisas, né? Não vai ser aqui a terapia, mas vou ensinar alguns passos que qualquer um consegue já ir colocando em prática, já ir fazendo e já
colocando isso e mudando. Pra realmente você lidar com a emoção e não controlar. Na verdade, até uma informação pra vocês, quando a gente tenta controlar uma emoção, seja qual for, aí muitas vezes vem a ansiedade. Porque a gente percebe que não consegue. E a ansiedade pode chegar até numa doença física também, né? Sim. Aí aquela coisa do estômago. Sim, né? muitas vezes gastrite, doença no intestino, pressão alta, tem muito a ver, sim, com a parte mais emocional também. Ô, Carol, já que você falou de ansiedade, toda ansiedade vem a ser uma depressão ou não? São coisas separadas? São coisas separadas, mas uma pode sim levar a outra, né? Então tem pessoas. Como que eu gosto, às vezes, de exemplificar de uma forma bem rasa, bem simples, mas que ajuda muito as pessoas a identificar a questão, às vezes, da diferença, porque algumas pessoas ainda confundem um pouco. Porque se a pessoa ficar muito ansiosa, às vezes ela pode começar a ficar triste, porque tem um pensamento muito negativo também. Só que é um pensamento negativo do futuro. Então, eu brinco muito com uma frase que é assim: se você pensa muito no futuro, você vai ficar ansioso. Que é aquele medo do futuro. Então, a ansiedade é o medo do que pode acontecer. Então, muitas vezes você vai catastrofizar. Ai, meu Deus, e se eu chegar aqui no podcast, eu engasgar e eu não conseguir falar? E se amanhã na corrida acontecer tal e tal problema? Então, você fica lá pensando lá na frente. A questão da depressão já é um pensamento mais negativo no passado. Ah, eu deveria ter feito tal coisa, eu poderia ter isso e aquilo. Então, a pessoa fica ali tendo um algo mais pensamento mais melancólico, negativo. assim. Isso. No passado, por isso que deixa ela muito triste. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada em relação ao Do que passado. A gente passou, não muda, passou. Quando que a gente é feliz? Quando a gente é saudável emocionalmente? Quando que a gente tá bem? Vivendo hoje, agora. Né? Que é algo que é muito difícil. Mas que a gente precisa estar sempre voltando, equilibrando ali no meio. Mas muitas pessoas, às vezes, pode começar, pessoas muito ansiosas, né? Pode levar à depressão. E pessoas muito depressivas também pode começar a ficar ansiosa. Porque aí vê que a vida não tá indo, começa a se preocupar com o futuro. E a pessoa muito ansiosa ali, começa a pensar muito no futuro, pensar muito negativo. E aí começa a ver, porque ela não tá vivendo hoje, tá vivendo o amanhã. Ou semana que vem, o mês que vem. E aí o que acontece? Ela começa a olhar pra trás e falar: putz, eu não fiz o que eu tivia que ter feito, não aconteceu, eu não cheguei. Ela começa a ficar um pouco mais depressiva. Onde entra? Você citou aí no início, você falou rápido o termo, né? Mas onde entra nessa história aí o burnout? O burnout é um estresse, mas relacionado ao trabalho. Né? Então, ele acabou entrando ali no CID também, enfim. Algumas pessoas acabam se afastando realmente do trabalho, porque acaba tendo questões que atrapalham fisicamente, emocionalmente e profissionalmente. A pessoa não conseguir nem exercer o trabalho dela. E como é que eu diagnostico o burnout dentro do ambiente de trabalho? É quando aquilo o estresse dela está afetando a vida dela como um todo. E ele vem do ambiente de trabalho. Mas até um ponto que eu acho que é bem interessante falar sobre isso, Michael, é que assim, muitas pessoas às vezes chegam em terapia ou em conversas e falam: ai, meu trabalho é muito estressante. Como a gente falou, realmente existem trabalhos, profissões que acabam sendo realmente muito mais desgastantes, mais estressantes, porque são coisas que acontecem a todo momento, como no transporte. Do nada acontece um imprevisto, do nada tem um problema diferente para resolver. E as coisas precisam ser resolvidas rápido, né? Prazos são muito curtos, então existe muita pressão realmente. Mas algo que é muito interessante, que eu vejo muito nos pacientes, é que a maioria chega reclamando do trabalho. As pessoas falam: meu trabalho é muito estressante. Só que a maior parte da questão do estresse é sobre si. Na maior parte das vezes, é o próprio paciente que precisa aprender a fazer coisas. E aí ele acaba transferindo isso para o trabalho, né? Exato. Acaba colocando a culpa ali no trabalho. Mas é aquela pessoa que tem baixa autoestima, que ela não confia nela mesma. Insegura, né? Ela é muito insegura, então ela acaba ficando o tempo inteiro muito tensa ali. Ai, eu preciso entregar isso aqui certinho, eu não posso errar nunca, eu não sei o quê, eu tenho que fazer isso nesse prazo. Então, e ela acaba supervalorizando as tarefas no trabalho e achando que tá... Então, ela acaba se pressionando muito mais do que o trabalho. Ela coloca, eu brinco com minhas pacientes que às vezes elas são, né, a própria chefe má delas. Não é o chefe. Porque a hora que elas vão trazendo, eu falo: tá, mas não é, peraí, então não é o trabalho. É elas mesmas. São críticas, autocríticas delas mesmas. Porque eu falo: quem falou isso? Ah, não, é meu, é minha cabeça que tava pensando.
né? Então tem, infelizmente, muito disso, né? Ou felizmente, porque acaba sendo um pouco mais fácil da gente trabalhar, né? Mas pessoas que se cobram muito, muito inseguras, autocríticas, que têm baixa autoestima, não conseguem, às vezes, se posicionar, né, em relação às Eu acho coisas. muito bacana essa sua definição, trazendo para o indivíduo parte do problema, né? É porque muitas vezes a pessoa acaba associando um burnout à cobrança que ela recebe. E não é por aí, porque nós vivemos num mundo, ainda mais no nosso setor, que a cobrança ela não tem jeito, ela vai acontecer, a gente precisa ser disciplinado, né? A gente tem horário, a gente tem condições que a gente precisa entregar o nosso produto para o cliente. Então, eu não posso ser cobrado, porque senão eu vou ter burnout. Não é bem por aí, né? Sim. E outra, cabe à pessoa também buscar gerenciar esse estresse dela, né? E não sufocar tudo ali no trabalho. Muitas pessoas olham o trabalho como a vida toda delas. E aí acaba que, ela não faz uma atividade física, não se alimenta bem, fica a noite toda rodando feed no celular, fica mexendo em outras coisas. Aí ela não tem o básico que a gente chama pra viver bem. Ela não faz isso, que é o mínimo que ela tem que fazer. E aí, o problema é o trabalho. Tá, mas peraí, vamos lá. Vamos olhar todas as outras áreas. Mas porque ela se coloca só, ela vive o trabalho. E aí, realmente, mas isso é algo que a pessoa precisa gerir, né? É algo que a pessoa precisa buscar. Você fala do trabalho aí, perdão, Josiane, Não, mas- você fala do trabalho aí em relação a intervalo, né? Sim. Precisa ter intervalo, né? Não só o intervalo, mas a hora que sai do trabalho, né? Não, eu Muitas digo que o pessoas- intervalo de uma forma geral. Por exemplo, o fim de semana é um intervalo. Sim. As férias são um intervalo. Ir no cinema pode ser um intervalo. Mais ou menos por aí? Sim, a pessoa se organizar a vida dela como um todo, não olhar só para o momento ali do trabalho. Então, eu trabalho, eu chego em casa, eu deito, durmo, ou eu fico mexendo no celular até tarde e durmo, e no outro dia acordo, eu vou trabalhar. Realmente, ela tá vivendo só aquilo. Mas, e por isso que eu trago, essa é uma questão que a pessoa precisa se organizar, né? Sair do trabalho, colocar um dia ali que ela vai fazer um hobby depois do trabalho, que ela vai fazer uma atividade física, né? Se possível, todos os dias, uma atividade física, mas que ela vai ter um momento de hobby, que ela vai ter um momento com a família, com filhos, com os amigos, né? Fim de semana, dá aquela desligada também, né? Eu brinco que a gente precisa ter mais qualidade naquilo que a gente tá fazendo. Tá no trabalho? Tá focado no trabalho, faz seu trabalho bem feito. Porque aí não vai ficar sobrando demandas também para você tá fazendo mais tarde. Mas muitas vezes, até por isso que eu brinco essa organização pessoal. Eu tinha muitos pacientes que eu tô muito estressada, porque meu trabalho me cobra muito. Mas aí, durante o trabalho, eu tava fazendo o quê? Mexendo no celular, papeando. E aí, depois, chegava no fim do dia, o chefe cobrava. Né? E aí, ela, mas eles estão me cobrando. Tá, mas você tipo, não, mas é porque aí... Aí vinha... Não, então vamos lá. Então, até um dos pontos das estratégias é isso. É conseguir organizar o seu dia. Né? Eu brinco até, faça uma listinha. Né? Coloque ali realmente o que você quer fazer. Tira um pouco da cabeça. Se a gente fica pensando demais, a gente acaba tendo pensamento acelerado demais. Isso acaba nos trazendo mais ansiedade. A gente acaba se pressionando. Porque é como se o tempo inteiro você ficasse dando um alerta. Lembra disso? Pensa nisso. Olha isso. Olha aquilo. Então, a gente realmente fica mais estressado. Porque se sobrecarrega demais a nossa mente. Nossa mente é como se fosse o computador. Se você abre várias tela do computador, o que acontece? Ele começa a ficar ruim, lento, fraco, e de repente se perde tudo, né? Você perde informações ali, porque ele simplesmente, às vezes, apaga. É a mesma coisa com a gente. Então, a gente precisa ir aliviando isso. Então, anotar é algo que ajuda muito. Coloca ali, faz uma planilhinha, uma lista, né? Do que você tem para fazer no seu dia, né? Coloca ali realmente cada horário de cada coisa. Isso ajuda também a gente conseguir organizar e fazer. Eu ia fazer uma pergunta, você meio que já respondeu, mas assim, puxando um pouquinho a sardinha pro nosso lado, né? Nós mulheres, que a gente às vezes tem a rotina de trabalho e depois chega em casa, tem o segundo round, né? Com o filho, casa e tal. Claro que, igual você falou aí, a questão da organização, você se planejar é muito importante, mas assim, como buscar esse equilíbrio, sabe? Entre as demandas do trabalho e as demandas de casa. Algo que é interessante a gente pensar quando a gente fala de equilíbrio, às vezes eu gosto de dar um exemplo que a nossa vida ela precisa de vários pilares, porque senão o que acontece? Ela bambeia para um lado ou para o outro. Então, por mais difícil que seja fazer isso, a gente precisa conseguir equilibrar sim as coisas. E nem sempre vai ser 50-50, né? Porque a gente não é um robô. Mas é definir ali na própria agenda, que nem eu brinco, a gente marca
horário para ir no dentista, para uma reunião, para estar aqui no podcast. Tudo tem um horário definido. E por que a gente não marca um horário pra gente? Então, pô, de quarta-feira, às vezes eu indico muito para meus pacientes, que às vezes quarta que quebra ali a semana, né? Quarta-feira vai ser um dia que eu vou estar em casal. Vou estar com meu parceiro, ou vai ser um dia que eu vou estar com meus filhos, ou vai ser um dia que eu vou estar com os meus amigos. E aí, depois do trabalho, eu vou realmente fazer esse momento. Eu vou ter esse espaço ali com eles. Colocar na agenda. Claro que não pode ser muito rígido, né? Vai acontecer algum imprevisto, às vezes a gente tem que desmarcar. Mas tentar colocar isso mesmo, de colocar os horários, se colocar como prioridade também na nossa vida. Porque assim, o dia tem 24 horas. E às vezes a gente tá vivendo mal. Às vezes é só meia horinha no celular, da hora que você vai ver já foi 2. E você nem percebeu. E às vezes depois a gente acaba culpando outras coisas, como por exemplo o trabalho, sendo que nós não gerenciamos bem o nosso tempo. Então, no final das contas, nós estamos falando de gestão do tempo, né? Gestão de E tempo. de prioridade também, né? Agora, tem que tomar cuidado também, Carol, e eu queria ver se isso é um problema só meu ou se você ouve isso dos seus pacientes. A gente vai colocando também alguma coisa, tirando da cabeça. Eu gostei desse exemplo que você falou. A gente vai abrindo um monte de aba, né? Na nossa cabeça, daqui a pouco o sistema não funciona da mesma forma. Então, a listinha é sempre útil. Agora, eu começo a colocar também tarefas. Olha eu pegando no vício que eu vou te falar aqui agora. Eu começo, por exemplo, a organizar. Essa hora eu vou conversar com a minha esposa sobre isso, eu tenho que fazer isso fora do trabalho para aquilo. E aquilo acaba virando uma nova tarefa na minha cabeça. Por exemplo, viajar. Bacana, é um intervalo legal, a gente quer planejar. Mas daqui a pouco todas as etapas da viagem eu transformo em mais uma tarefa, mais uma aba que eu vou abrindo. Eu também tenho que tomar cuidado com esse equilíbrio, mais ou menos isso. Sim, sim. Aí é o que a gente fala de ser flexível, né? Até principalmente essa questão, quando tem pacientes que são mais rígidas, eu sempre trabalho muito essa questão de, sim, a gente precisa se organizar, a gente precisa planejar, porque senão as coisas passam, a vida passa, o dia passa e a gente não fez o que a gente queria fazer. Então a gente precisa sim organizar, mas sendo flexível com essas coisas. Uma viagem, eu quero tentar sair tal horário, eu quero conhecer tal e tal lugar, mas eu não preciso definir exatamente, eu tenho que chegar tal hora, eu tenho que sair tal hora, eu tenho que comer tal hora. A mesma coisa ali, vai ser um dia com a minha esposa, vai ser um dia com os meus filhos, vai ser um dia fazendo tal situação, mas eu não preciso definir exatamente, a gente tem que ir para tal lugar, a gente tem que fazer tal coisa, eu tenho que ir tal hora, eu tenho que chegar no caso tal hora, eu tenho que... Porque aí a gente se torna muito rígido, e aí vira uma pressão. E aí vira mais uma tarefa, vira mais uma sobrecarga, né, para você realmente. Entendi. Agora tem o contrário disso tudo, do estresse, que é hoje o que mais me mobiliza, profissionalmente falando, que é a felicidade. É buscar a felicidade no ambiente corporativo. É um conceito muito recente que as empresas vêm trabalhando. Eu tenho tentado levantar dados e também a pesquisa sobre felicidade é também muito recente, de você entender como o cérebro funciona para isso. Não sei se eu estou te colocando numa roubada, mas é o nosso objetivo também aqui no podcast. É a gente tentar explorar determinados temas que a gente não vê muita publicação, não é tão fácil. Como que a felicidade pode se encaixar nessa história toda? E existe uma receita, um caminho, um projeto para que eu seja mais feliz? Na verdade, assim, a felicidade, ela é um pouquinho diferente até da alegria. A alegria, ela é momentânea. Não sei se vocês assistiram Divertidamente, né? A alegria ali. A alegria aconteceu algo, eu fico alegre. A felicidade, ela é muito mais um estado de espírito. Né? Uma pessoa que ela é feliz mesmo no dia que ela tá um pouco triste, mesmo no dia que ela tá um pouco com raiva, mas no geral ela é feliz. E como que a gente pode ser feliz? Tendo uma vida valorosa. Uma vida valorosa é uma vida baseada nos seus próprios valores. Né? Então, fica até de tarefa, às vezes, você sentar e pensar, o que é valoroso para mim? O que é muito importante? Quando a gente fala de valoroso, é aquilo que é muito importante. Né? Então, o que é? Não coisas, né? Então, seria, por exemplo, justiça, família, amor, saúde. O que é muito importante para você? Elencar aí pelo menos umas 5 coisas e entender, eu tô agindo, eu tô fazendo algo que me leva para isso?
Né? Então, se há um valor para mim é minha família, o que eu tô fazendo para ter um momento com a minha família? Como que eu tô cuidando? Porque é o que é valoroso, a gente cuida muito bem. Com certeza. Né? Então, o que eu tô cuidando? Como que eu tô fazendo para melhorar isso? Quando a gente vive uma vida valorosa, que é o que as pessoas muitas vezes falam de propósito, né? Quando a gente vive isso, é muito mais fácil. Né? Quem me conhece sabe o quanto eu amo ser psicólogo, quanto eu falo isso muitas vezes, eu posso. Isso fica Eu já falei nítido aí hoje. no seu brilho nos olhos falando. Eu já falei hoje que eu amo ser psicóloga, né? Eu amo por quê? Porque faz parte de um dos meus valores, que é realmente ajudar as pessoas. Né? Quando eu fui ser técnico de segurança, foi para isso. Eu percebi que ali, naquela área, eu não conseguiria tanto, e aí eu fui para a área da psicologia. Né? Então, isso para mim é algo que me move muito. Poder fazer muito pelo outro, servir muito o outro. Né? Então é óbvio que isso vai me deixar feliz. Mesmo nos dias que eu também tô cansado, que eu também tenho raiva, que eu também tô triste. Tudo isso acontecendo. E vai acontecer. E vai acontecer. Então a gente buscar isso, às vezes o seu trabalho não é exatamente aquilo que tá ligado àquela palavra dos seus valores. Mas o seu trabalho vai te levar àquilo. Né? Então, o meu valor não é ser psicóloga. Meu valor é servir as pessoas. E eu encontrei isso através da psicologia. Ô, Carol, você falou aí várias perguntinhas, né? Que a gente tem que se fazer para ver mesmo se é feliz e tal. Aproveitando isso, existe uma forma de você se autoavaliar a sua saúde mental? Existem algumas coisas, como principalmente essa questão de como eu me sinto ao acordar. Né? Eu tô acordando bem ou eu tô já acordando pensando em mil coisas que eu tenho que fazer no dia e já, ai, que saco, mais um dia. Se eu acordo assim, opa, peraí, sinal amarelo. Né? Preciso avaliar aí como que tá. Ah, eu consigo me alimentar bem? Né? Ou, eu tô tão sobrecarregado que eu nem consigo parar, eu nunca paro pra comer. Consigo dormir bem? Ou, na hora que eu vou dormir, eu penso em tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Né? Ou não, eu consigo deitar, dormir bem, né? O mais saudável aí é dormir pelo menos umas 8 horas de sono, então eu consigo dormir isso, é tranquilo, né? Então são algumas das coisas. Outra, essa parte que a gente falou, gerenciar as emoções. Eu consigo lidar com as emoções? Ou eu tô pronta a explodir a qualquer momento? Porque é aquilo que eu expliquei do copo. Se eu encho o copo e só vou enchendo, o que acontece? Ele transborda. E aí você carrega o problema da família, da saúde, do trabalho, e vai carregando. De repente acontece um negocinho do trabalho, era a gota que faltava. Você transborda, você já nem sabe mais o que é. Você só, explode ali. Né? Então, a gente ia esvaziando esse copo. E como que a gente vai esvaziando? Cuidando da gente, por isso que entra essa questão. Dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, né? Então, são tudo coisas que a gente vai fazendo. Fazer terapia, buscar ter um equilíbrio mais emocional, gerenciar essas emoções para eu estar sempre descarregando, sempre jogando um pouquinho do copinho. Até espero que isso ajude vocês a relembrar, porque meus pacientes gostam muito desse exemplo. Às vezes, eu percebi que meu copinho tava enchendo, e aí eu fui lá dar uma esvaziada nele. Pra mim não explodir, transbordar em todo mundo que não tem nada a ver com a história. Exatamente. Né? Então a gente aprender a lidar. Eu gostei desse exemplo. Quando a gente consegue ter um exemplo mais visual da emoção, eu amo a analogia. Fica mais fácil, né, da gente gerenciar conforme você está falando. Porque senão a nossa tendência é ficar no meio da confusão, né, a nossa cabeça. Sim. Agora, você falou de atividade física. Antes da gente entrar um pouquinho em atividade física, que eu acho que é um tema que nos é muito valoroso, né? Mas aí eu quero pegar uma deixa. Quando a gente estava falando de felicidade, você falou muito da felicidade do indivíduo, né? Como o que me faz feliz. Eu quero tentar transferir isso para a felicidade corporativa, uma empresa feliz, que é. E aí você falou de valores. Então, vê se a minha conclusão está errada. Se tiver, você me fala ou então você amplia. Quanto mais eu conseguir fazer com que a minha empresa tenha os seus valores muito bem divulgados, presentes na rotina da empresa, e se eu individualmente tenho valores que são compatíveis com o da empresa, eu aí estou mais próximo dessa felicidade corporativa. É esse o caminho? Sim, sem dúvidas. E aí, por isso que é interessante, né, tanto a empresa quanto o funcionário estar contribuindo, dividindo isso, para entender se tá a parte, né, dessa questão. É até algo que, assim, eu tenho um valor de justiça.
Para mim é muito importante as coisas serem justas. Então, por exemplo, é óbvio que eu não estaria feliz numa empresa que pratica muitas injustiças, né? E do mesmo jeito que a empresa também não estaria, corporativamente, eu não estaria fazendo bem para a empresa e para os meus colegas, sendo que eu estaria o tempo inteiro indagando eles em relação a alguns comportamentos que fossem injustos, Entendi. né? Então, por isso que é muito importante estar alinhado, assim como no relacionamento também. Então, é a mesma coisa, né? A relação verdade. trabalho, a relação fora também, amorosa também. A gente precisa estar com os valores. É muito mais fácil conviver em uma empresa, é muito mais fácil conviver numa relação de amizade, amorosa, se os valores estão alinhados. E valores não existe certo e errado. Cada um só apenas tem o seu. Por tudo que a gente conversou aqui anteriormente, você trabalhando na Camila, você seria uma pessoa muito feliz, né? Assim, profissionalmente, porque, não só aproveitando aqui, você não é funcionária da empresa, mas o seu marido é, e obviamente vocês trocam ali as figurinhas do dia a dia de trabalho. E já que aqui também é uma oportunidade, né, da gente valorizar os nossos valores, tudo aquilo que nos é realmente valoroso, queria só rapidamente que você expusesse aqui o que a gente estava conversando em off, né, dessas questões que você tem achado muito valiosas dentro da empresa, né, de valorização, de reconhecimento. Sim, Só pra gente deixar isso nítido pra quem nos assiste, por favor. Não, e eu falei assim, só contando pra você, né? Agora então expondo aí. Pro mundo. Eu realmente, assim, de verdade, fiquei... Não consigo nem descrever, assim, a questão do sentimento que eu tive de ver como que vocês trabalham. Até a questão do Maicon, né, ter ligado pro João quando ele fez um mês, ele falou, nossa, eu nem sabia o que responder. E aí, a partir daí, eu já fiquei, nossa, é diferente. Perguntar como que tá sendo, né, o trabalho, se ele estava se sentindo bem, se ele estava feliz com o trabalho. Então, isso é algo que, realmente, eu nunca costumei ver em empresa nenhuma. A forma que vocês lidam com os funcionários, como traz o trabalho em equipe ali, como a foi no fim de proximidade semana. também, né? Que você viu da Sim. direção com todo mundo. Sim, a proximidade, a forma humana de ver. Realmente eu percebi, né? Eu analiso comportamentos o tempo inteiro. Eu realmente consegui ver essa forma humana de lidar com as pessoas. De ver o outro como um ser humano, de auxiliar, de fazer mais do que o básico, né? De proporcionar coisas que eu nunca tinha visto, né? E eu ouço histórias de empresas o tempo inteiro, porque, né? É algo que eu mais trabalho hoje, problemas no relacionamento e problemas no trabalho, né? Profissão, carreira. Então, assim, eu ouço todos os dias questões no trabalho. E eu nunca vi muitos pontos que vocês trazem, assim. Eu não podia deixar isso em confidência, né? Claro que não. Não, realmente foi algo. Até mesmo uma de prova vocês social. chamarem, de tá vindo aqui pensar nessa questão mesmo de saúde mental do funcionário, pensar na questão da corrida. Eu achei incrível isso, eu estava ali olhando, vendo, admirando, né, o trabalho em equipe, todo mundo realmente presente para fazer aquilo acontecer e dar certo. Não por obrigação, mas realmente por estar ali, né, e sentir gosto de estar fazendo isso. Então é algo que realmente eu fiquei admirada, assim, me brilhou os olhos. Eu fico muito feliz porque a sua opinião é uma opinião técnica, né? Igual você falou, você Exatamente. analisa comportamento. Você esteve presente aqui no nosso fim de semana de corrida e talvez ali os nossos valores, eles são muito destacados, né? Você consegue ver eles muito facilmente, o que na verdade já acontece aí no dia a dia. Acho que ela conseguiu, sem ser funcionária, traduzir um pouco daquilo que eu pergunto para todos aqui. O que é o sangue azul? Você conseguiu identificar dentro dos nossos valores o que faz esse sangue, o que faz a empresa única, né? Sim. E aí tem um ponto que é um valor muito forte nosso, que é esse incentivo à atividade física, né? Você viu a corrida, a gente tem projetos aí dentro da nossa rotina para isso, que independem da corrida, acontecem mesmo durante o ano inteiro. Eu queria que você conseguisse fazer para nós uma associação entre a atividade física e a saúde mental. Sim, tem toda a ligação. Eu até dando um exemplo, eu gosto muito de analogias, como vocês viram, Mas né? é bacana isso pra gente aprender. Se a gente pensar num caminhão, tava até vendo aqui o caminhão atrás, né, da Camila. Se a gente pensar num caminhão, ele precisa de manutenção,
para ele rodar bem. Se eu não paro para fazer as manutenções dele, trocar o óleo, trocar pneu, o que acontece? Tem uma hora que ele para, dá pane, ele para, ele não consegue rodar, e aí você às vezes perde muito mais tempo e dinheiro para cuidar daquilo, né? A mesma coisa acontece com a gente. Exercício físico, sono e alimentação é o básico. É a coisa que eu passo assim, primeiro atendimento. O paciente ele consegue fazer independente de terapia. Todos os dias ele precisa fazer isso, né? E o exercício físico entra muito nessa questão. E aí até um dado para vocês saberem, que eu até estava olhando em relação a isso, eu gosto muito de ler pesquisas, e aí estudando sobre isso, até por conta do mês, né, do Setembro Amarelo, e aí saiu uma pesquisa de 2023, que eles reuniram um grupo de pessoas que tinham ali o diagnóstico de depressão. Não era uma depressão severa ainda, né, mas tinham já o diagnóstico. E aí eles pediram para as pessoas escolherem, você quer tomar um medicamento para depressão ou você quer fazer atividade física, a corrida, participar. E aí eles dividiram essas pessoas, a maioria escolheu atividade física, eu achei bem legal isso, a maioria escolheu fazer a corrida. E aí eles fizeram um programa de 8 semanas com essas pessoas, onde elas tinham que fazer exercícios pelo menos 2 vezes na semana, por 60 minutos. E aí colocaram eles num grupo, então tinha um treinador para trazer essa questão da corrida. No início começou menos tempo, e aí eles foram fazendo isso. Então eram 60 minutos, né, dividido ali na semana, mas tinham que ser pelo menos 2 vezes na semana, então teria que estar fazendo 30 minutos ali, no caso, cada dia. E eles foram começando aos poucos e evoluindo. E o outro grupo de pessoas tomaram um medicamento para a depressão também durante 8 semanas. E aí, no fim, chegou à conclusão que as pessoas tiveram resultados praticamente parecidos. E eu fiquei muito feliz por isso, né? Porque por mais que eu não sou, acho que medicamento é ruim, nada disso, acho que ele é preciso em muitos momentos, mas não de forma, assim, às vezes descontrolada. Muitas pessoas já vão direto buscar o medicamento, sendo que muitas vezes ela não precisa de medicamento, precisa do básico, né? O básico é exercício físico, alimentação e sono. Aí a pessoa precisa fazer isso. E aí eu achei muito legal ver realmente isso. E aí um dado também foi muito interessante dessa pesquisa, é que apesar de muita gente ter escolhido, a maioria escolheu atividade física, escolheu fazer a corrida ao invés do medicamento, nem todos mantiveram, que a gente vem até essa questão da motivação de continuar. Da disciplina. Né? Da disciplina para estar continuando ali fazendo. Né? E aí, por isso que, óbvio, é sempre muito indicado fazer também o acompanhamento, se você tem, né, se você acha que você tá tendo depressão, se você tá tendo alguns sintomas para isso, né, tá se vendo mais triste, mais insatisfeito, sem vontade de fazer nada, sem energia, sem ânimo para nada, muito importante buscar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para estar fazendo, mas assim, não é já de primeira, eu vou lá tomar um medicamento, né? O quanto a atividade física, o quanto a corrida, e foi muito legal ver o quanto vocês estão engajados em trazer isso, né? Porque aí é realmente fazer com que o funcionário busque até eu ouvi, assim, bem por cima, então, né? Vocês me corrigem se estiver errado, mas eu ouvi até que vocês têm um treinador que ele auxilia. Eu falei, gente, eu até tentei puxar uma casquinha pra mim, falei, você pode me ajudar? Não sou funcionária da Camil, mas eu achei isso muito legal. Eu tava te ouvindo falar, quando você falou da pesquisa, você disse que eles fizeram um programa, né, de 8 semanas para poder identificar os reflexos. Nós temos o nosso clube de corrida, que é praticamente esse programa, né, Gesane? Só que é o ano todo, com o profissional orientando ali as planilhas de treino ao longo do ano todo. Nós estamos prevendo, inclusive, algumas mudanças nesse processo. Nós vamos aprofundar mais, vai subir mais o sarrafo. Pode, claro. Agora, em breve, vai ser tudo via aplicativo, vai facilitar. Esse acompanhamento, o controle que ele vai conseguir fazer vai ser muito mais preciso para saber se você está fazendo, onde você está fazendo, como você está fazendo. Sabe? E vai dar para fazer aquela disputa saudável de unidade para unidade, né? Que isso estimula, né? Então, na verdade, é o programa que você falou da pesquisa que a gente já vinha fazendo já desde do ano passado, que nós começamos o clube de corrida. A corrida da Camilo
já tem desde 2019 a corrida de funcionários. A gente está tendo até que rever estrutura, porque nós estamos com mais de Aumentou 500 funcionários, não é mais uma corrida simples, né? Sim. Então, mas isso é o reflexo de como que essa onda cresce, né? Como é que esse benefício aparece. Nós temos muitos casos, sabe, Carol, de funcionários assim que mudaram a vida completamente a partir Sim. do exercício físico. E para a empresa, no final das contas, a saúde mental faz com que você produza mais, né? Sim. No final das contas, a produtividade também aumenta, né? Sem dúvidas, porque libera muitos hormônios realmente bons, né? Que ajuda você a estar ali. Se você não está sobrecarregado, você fez uma atividade física, eu brinco que ela não é terapia, mas é terapêutica. A atividade física, ela é. A corrida é muito. Principalmente atividades físicas que a gente precisa estar concentrado no que está fazendo. Ninguém consegue correr de olho fechado pensando na Marta Bezerra que cai. Né? Não tem jeito. Você precisa correr atento ao que você está fazendo ali. Então, toda atividade que nos leva a estar no presente, que lembra que eu falei no início, né? Aham. A gente está no momento presente, a gente se torna ali mais tranquilo. A gente descarrega o nosso copinho um pouquinho. E só complementando, né, o que você falou da diferença entre a corrida e a medicação, quem opta por um ou por outro. A corrida é muito democrática, né? Basta ter um tênis, a rua tá ali, ou seja, o remédio é muito mais caro, né? Exato. E traz outras complicações, que a corrida, na verdade, acaba auxiliando na saúde física também, né? Então, é esse momento de realmente descarregar um pouco o copinho, ficar ali tranquilo. E é muito legal porque a empresa, ela não só fala, isso tem que fazer. Ela tá proporcionando, ela tá oferecendo te isso. dando opção, né? Te dando essa opção e mostrando isso de que, olha, realmente você tem que ter um tempo para você. Né? Então, isso é um dos pontos que me encheu os olhos, né? Que eu falei, cara, que legal realmente ver o quanto está incentivando a ser feita essa corrida. Né? E aí ver como que as pessoas estão engajadas nisso. Porque aí eu vi o pessoal falando desse treinador, porque, eu fiz o treino, eu não consegui fazer tal dia. E o pessoal comentando. Então, isso é muito legal, porque realmente aí entra naquele equilíbrio. Você tem um momento ali que é só você com você, ou você com o seu parceiro, ou você com os seus filhos, mas incentivando essa questão da atividade física. Um momento que é depois do seu trabalho ou antes do seu trabalho. Então, tudo isso ajuda a gente, sem dúvidas, a melhorar a nossa saúde mental e diminuir o estresse. Maravilha. Que bom. Nosso horário Nosso já tempo tá... já passou rápido. da hora Eu ali. ficaria aqui muito mais tempo, mas Muito bom ouvir ela falar, né? Muito E eu fácil. aproveito também, Carol, como eu tive a oportunidade de conhecer lá em Campinas, já comecei a te seguir no Instagram, né? Então eu dou essa dica aí. Deixa o seu Instagram também, porque ela é muito ativa e essa forma professoral que ela tem aqui, Simples, né? De falar, ela fala lá no Instagram dela também, então pode falar e deixar para as pessoas te seguirem, Onde Carol. as pessoas te encontram, Carol? Lá no Instagram, @psi.carolinefernanda. Repete pra nós, vamos lá. @psi_Caroline_Fernanda. Caroline Fernanda. Psi.Caroline Fernanda. Isso. Psi é PSI. De Tá. psicóloga. A gente vai colocar também Isso, a gente deixa aqui na na imagem. descrição, tá? Carol, isso aqui é um mimozinho que a gente faz e entrega para todo mundo que participa aqui. Te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, né? Para quem não sabe, gente, a Carol tava para vir, né, em Juiz de Fora para nossa confraternização pós-corrida. Ela que se prontificou não a vir aqui pro podcast, ela nem sabia do podcast. Ela como psicóloga, né, tava tendo o Setembro Amarelo, ela se predispôs, né, se a empresa precisasse fazer alguma ação nesse sentido, ela tava à disposição. E aí eu falei, Michael, ela fala muito bem, ela é muito didática, muito dinâmica, e a gente fez o convite. E eu tenho certeza Adorei. que ficou um podcast fantástico, não só para quem é nosso colaborador, mas o que ela falou aqui é valioso para a vida, então serve para todo mundo. Agradecer a sua simpatia, a sua disponibilidade, o seu conhecimento de estar compartilhando tudo isso aqui com a gente. Muito obrigada. Foi eu que agradeço, né? Foi muito bom ter esse bate-papo aqui. Primeira vez no podcast. E agora que ela Não encoraja tinha o João, né? Porque ele tá fugindo. Ele tá escapando de mim, mas eu não vou deixar. Eu já consegui trazer gente difícil aqui, não vai ser ele que vai fugir dessa vez. Eu acho que acabou ficando melhor do que encomenda, sabe, Carol? Porque uma palestra, alguma ação que a gente fosse fazer, talvez não tivesse o mesmo alcance
que o nosso podcast hoje tem condição de alcançar. E não só de funcionários, né? A gente, Sim. graças a Deus, tem conseguido hoje, 21ª edição, a gente está conseguindo fazer com que ele chegue num público externo já, que vem espontaneamente manifestando isso para nós. A gente fica trocando figurinha, A gente né, Marca? fica. Cada pessoa de fora que chega, a gente A viu, gente a gente fica orgulhoso, não viu, sabe? realmente. Porque é uma pra ser- ousadia nossa isso que a gente está Sim. tentando fazer também, sabe? A gente precisa fazer dar certo. Quando a gente tem esse retorno, a gente fica satisfeito. Estamos Agora, no caminho certo. antes da gente encerrar, eu tenho uma perguntinha assim que eu queria tirar uma curiosidade contigo. O João rabisca parede em casa também? Ou ele rabisca as paredes só na Camilo? Porque quem não conhece, quem ainda não viu, vai ter a chance de ver, sabe, pessoal? O João fica A gente tem que sediado. tirar uma foto. Vamos tentar tirar uma foto e eu Vamos, insiro a gente aqui depois coloca na aqui, edição. nós vamos Exatamente. colocar então, tá? Tarefa da Gesane. Ele Olha fica aí, lá gente, olha aí ele a fica lá foto. em Campinas, ele fica lá em Campinas e a sala dele é desse jeito aí que vocês estão vendo agora. Os vidros ficam todos desenhados, só ele entende a ordem daquilo, mas ele entende mesmo. Tudo aquilo tem sentido e tem início, meio e fim para ele, todos aqueles projetos. Agora, eu fico imaginando se ele é assim do trabalho, como é que ele é em casa. Ou se em casa ele consegue fazer o intervalo que a Carol falou aqui agora, Carol. Não, em casa ele consegue fazer, hoje ele consegue, assim, e é algo realmente que é diferente, um diferencial da Camilo, porque realmente eu vejo essa questão do que vocês priorizam realmente esse momento do funcionário, às vezes estar no intervalo em casa, e realmente, assim, é tranquilo, ele não tem muitas ligações, Suas paredes estão todas tranquilo, as branquinhas. paredes aí ficam todas branquinhas, porque ele não precisa estar trabalhando ali no ambiente, né, de casa. Mas é a forma de realmente isso que eu falei, né, da gente tirar da cabeça. Porque imagina se ele for ele colocar tudo isso e deixar dentro da cabeça. Não dá, dentro da mente o tempo Ele inteiro. usou esse exemplo para mim, porque você chega na sala dele, Gesane, você tem lá 5, 6 monitores abertos ao mesmo tempo. E ele foi me mostrando, quando eu questionei, brinquei com esse negócio da parede, ele falou: olha quantas abas tem abertas aqui nesses monitores. E eu tenho mais aba para abrir, então eu vou abrindo essas abas na parede. Sim. Pra Que é ele muito observando, interessante. pra não sobrecarregar ali o computador e fechar igual Já tá a colocando gente em na nossa prática mente, aí, tá então vendo? dá- Mas foi só uma brincadeira Sim. minha que tem a ver com o tema que a gente conversou. Mas eu também queria agradecer muito a sua disponibilidade. É um tema que renderia muito mais ainda. E nós podemos usar e usar você, abusar de você outras vezes para vir aqui conversar com a gente, ainda que seja de forma remota, como você também faz os seus atendimentos. Mas agradecer muito a sua participação aqui hoje. Foi um papo, de fato, muito gostoso. Espero que a turma de casa tenha aproveitado bastante também. Ah, obrigada eu, de verdade, espero ter auxiliado, né? Muita coisa para falar, né? Eu queria falar várias outras, dar várias outras dicas, enfim, mas espero que eu consiga E ter pra quem ajudado. gostou, só faz um merchan e pode falar, gente, dele, que você faz atendimento online, né, Isso, Carol? eu faço atendimento online. Eu tenho também uma equipe de outros psicólogos que também atende, né? Por conta dos horários, assim, já tá bem concorrido, bom. graças a Um Deus. problema bom. Mas tem outras psicólogas também e pode fazer atendimento comigo também, atendimento online. Então, a pessoa consegue fazer da onde estiver, de qualquer lugar. Ótimo. Maravilha. Tudo em busca da saúde mental. Muito obrigada mais uma vez. E a você que nos assistiu aqui até o fim, muito obrigada também. Eu peço que você nos ajude a compartilhar, né? Levar toda essa informação para outras pessoas. Imagina se todo mundo tivesse a saúde mental em dia, o mundo seria bem melhor, né? Então fica aí, peço essa gentileza para você e até a próxima. Tchau, tchau. Saúde, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser.